Bem-vinda! Muito obrigada. Uma satisfação imensa estar aqui de novo com você, Dri, com o Rovai, amigos e pessoas que eu tanto admiro. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. Estava ouvindo o Rovai agora sobre estratégias da campanha. Então, acho que é muito importante. Agora, você sabe o que eu estava pensando, Rovai? A loucura que é esse Bolsonaro. Hoje ele lança o tema da privatização da Petrobras. E não dói que ele pode levar isso adiante mesmo, porque dentro da sua estratégia retórica, que é ele se desincumbir de qualquer responsabilidade, que de alguma forma ele faz oposição a si mesmo, ele xinga a Petrobras por causa da política de preço de combustível pela qual ele é responsável. E, no entanto, com toda cara de pau, o homem vai e agride a Petrobras e diz que ela precisa ser privatizada para que sejam reduzidos os preços de combustível. Então, é difícil você também evitar de se posicionar, né? Isso é um jogo que o grupo deles, que na verdade é o grupo do Bannon, né? É a retórica do Trump, não é uma coisa, não é uma jabuticaba brasileira. A retórica do Bolsonaro, ela tem, na verdade, um suporte técnico de amplíssimo escopo e de muito refinamento. Então, nós também temos que pensar nessas coisas para a gente não cair em todas as armadilhas, né? Mesmo essa questão aí da economia é culpa da guerra, é culpa, né, da pandemia, não é culpa do governo. Né? Claro, dele nada, ele não sei nem o que ele faz, né? Deixa eu só te falar, a gente estava aqui agora mesmo com o Gustavo Mendes, você sabe que ele te imitou aqui. Uhum. Pois é, ele esteve aqui conosco ontem, ele é daqui da região, né? Ele é daqui, não é de Juiz de Fora, ele é de Guarani. Mas como Guarani pertence à Grande Juiz de Fora, então ele é de Juiz de Fora, certamente. E aí, logo vamos ter, quem sabe, aí um colega seu, aí, deputado federal aí do lado, né? Para lutar pelos interesses de Juiz de Fora. Sim, com toda certeza, com toda certeza. Ele é um dos nossos pré-candidatos a deputado federal aqui de Juiz de Fora, no nosso campo, e é certamente uma pessoa que tem uma incidência extraordinária em termos de rede, né? E de capacidade de influenciar. Então, é muito bom que ele esteja conosco, que ele tenha escolhido a nossa campanha, que ele tenha escolhido o presidente Lula. Muito bem. Margarida, conta para a gente como foi a emoção desses dias com o Lula aí em Juiz de Fora. Olha, foi uma glória, foi uma passagem gloriosa. Houve quem dissesse que foi uma inflexão, pelo menos para nós aqui em Juiz de Fora, que vínhamos carregando esse triste estigma de cidade da facada. Então, agora, nós voltamos a ser o que nós somos. Nós somos uma cidade democrática, uma cidade historicamente comprometida com a luta dos trabalhadores. Ainda antes do PT, as grandes lideranças da cidade eram todas do PTB, do antigo PTB. O primeiro cara que foi preso na ditadura militar é um cara de Juiz de Fora que foi preso aqui, que é o Riane, que era o presidente da CGT. Então, o Lula ontem, ele teve muita sabedoria em compor a sua agenda. Então, ele começou pelo Memorial Itamar Franco, fazendo elogio da democracia, visitando, né, as lembranças políticas do Itamar. Lá ele se encontrou com o prefeito Tarcísio Delgado, foi prefeito por 3 vezes em Juiz de Fora, e que, à época também da luta contra a ditadura, era das mais importantes lideranças do chamado MDB autêntico, junto com o Requião, junto com o Luiz Henrique. Então, foi muito importante essa passagem do Lula, breve embora, pelo Memorial Itamar Franco. Depois disso, ele se encontrou com a diretoria da Andifes, que é a Associação dos Reitores Brasileiros das Universidades Federais. Tinha 24 reitores do Brasil inteiro, do Pará, do Paraná, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a reitora, que é a vice-presidente da Andifes, de Brasília, a reitora da UFMG, falou também. Os reitores apresentaram uma série de questões para o presidente Lula, que foi extremamente feliz na sua réplica e disse, inclusive, taxativamente,
que ele revogará, que ele não manterá essa contenção legal do teto de gastos, dizendo que, é óbvio, que ele não vai gastar irresponsavelmente, nunca fez isso nos seus 2 governos, mas que, de todo modo, que ele não se comprometia com essa concepção fiscal que acaba sendo austericida, e no Brasil está matando a educação superior, a universidade, a ciência e a tecnologia. Feitas essas 2 importantes passagens de manhã, à tarde, Dri, ele teve um encontro apaixonado com a nossa militância. Mais de 6 mil pessoas cantando, aplaudindo, vibrando com o discurso do presidente. Ele foi saudado por algumas lideranças populares muito expressivas, uma delas, inclusive, o Movimento de Catadores de Papel, que é uma interlocução muito habitual para o presidente, ele gostou muito. E ele, particularmente, me disse que ele gostou tanto da agenda de Juiz de Fora que ele virá aqui fazer um dos grandes comícios da campanha. E ele falou do Kubitschek, né, do Juscelino, falou que vai fazer 40 anos em 4. Exatamente. E que vai acabar com essa história de teto de gastos. Aí, exatamente. Assim, pela esquerda, está sendo muito criticado. O pessoal quer cortar a língua do Lula, né? Eu tenho um pessoal que... Não, mas ontem eu acho que ele estava muito bem, assim, pessoalmente estava muito bem, a Janja estava com ele, também estava muito satisfeita, muito à vontade, e ele se posicionou de uma forma muito clara com a mudança de agenda que o Brasil requer, porque nós não vamos, na verdade, ganhar uma eleição para continuar a fazer, ou para dar uma remendada. Não, nós vamos transformar profundamente, com responsabilidade, é óbvio, como sempre foi feito quando o PT governou esse país, e que deixou, inclusive, o Brasil numa situação muito expressiva entre as maiores economias do mundo. Desde então, é que a gente vem buraco adentro, né? De uma forma muito lamentável. Aí veja-se o que está acontecendo com o câmbio, veja-se o que está acontecendo com uma apreciação sem limite da taxa de juros, veja-se o que está acontecendo nesse momento com a energia. E sem energia não tem desenvolvimento imaginável. Mas eu nem vou falar dessas coisas que são mais hard. Eu vou falar mesmo da destruição levada a cabo na educação superior brasileira. Você tem um encolhimento muito grande do ProUni, que era a condição de inclusão das classes populares nas universidades. Hoje, isso está muito difícil. E, no caso das federais, elas estão sendo estranguladas. O reitor da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o presidente da UDIFES, e é um especialista em financiamento público da educação, disse ontem que o orçamento este ano para a educação superior brasileira equivale a metade do que era gasto em 2015. Então, de fato, não é apenas que nós estejamos necessitando mais coisas, nós estamos andando para trás. E aí, só mesmo com esse movimento corajoso que o presidente ontem anunciou, é que nós vamos, de fato, retomar o desenvolvimento brasileiro e, portanto, botar comida na geladeira, botar comida no prato, tornar as pessoas outra vez capazes de novas oportunidades. O presidente Lula também, uma coisa muito interessante que ele falou ontem nas universidades, é que o mundo inteiro tem diante de si um problema, que é o advento da tecnologia no trabalho. Então, isso envolve uma mudança muito substantiva nas relações de trabalho. Ele falou, olha, quando eu trabalhava na Volks, eram 70 mil pessoas fabricando 1.200 carros por dia. Hoje são 7 mil e fabricam 3 mil carros. Então, o fato é que você ganhou em produtividade, mas o que fazer com as 63 mil pessoas cujas oportunidades de trabalho foram reduzidas? Então, isso é uma questão que está posta para o mundo inteiro. Ele convocou as universidades a pensar em formas alternativas de garantia do trabalho e da renda. Eu acho que é dever de todos nós
nos debruçarmos sobre isso. Então, além da agenda ter sido muito vibrante, muito bonita, ela também foi muito qualificada em termos de conteúdo dos anúncios e dos compromissos que o presidente fez para a nação brasileira. Muito bom. E olha só, enquanto o ex-presidente Lula estava falando sobre, né, economia, essas propostas, né, como melhorar o país, ontem o Bolsonaro foi para um evento em Maringá, onde ele subiu o tom, disse que eleições não têm resultado limpo, que quer todos armados para defender aí as eleições. Eu queria perguntar o que você tem achado desses discursos do Bolsonaro questionando a urna eletrônica, ameaçando aí não aceitar o resultado das urnas. É a engenharia retórica dele, né, Dri? Porque enquanto ele fala sobre urna eletrônica, ele não fala sobre panela vazia. Ele escolheu esse caminho. Então, nós temos que ter muita inteligência para não fazermos o jogo que ele está nos propondo. Em política, nós todos sabemos que quem vence é quem propõe a agenda que cola, a agenda vencedora. Agora, se nós formos nos pautar pela loucura e pela irresponsabilidade, ou até mesmo pela malignidade do Bolsonaro, nós estamos perdidos. Agora, eles, na verdade, sobem o tom e anunciam muito mais do que eles cumprem. Eles tinham feito anúncios sobre hostilização ao presidente Lula, que o presidente Lula não ia conseguir andar em Juiz de Fora, que ele não ia conseguir fazer nada, porque Juiz de Fora era do Bolsonaro, e não sei mais o quê. Como disse um dos nossos companheiros militantes, muito afortunado até na sua expressão, eles não são mais do que um gado pingado, porque a reação deles à vinda do Lula vindo de fora foi patética, absolutamente patética, soterrada sob a nossa alegria, sob a energia da militância que realmente quer mudar esse país. Muito bom. Deixa eu ler 2 superchats aqui. A Leda Terezinha Reine, que diz que em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, um tempo atrás, fizeram uma cerveja com o nome de Bolsonaro. Pois é, desapareceu a cerveja. Espero que tenham tido vergonha na cara. Obrigada, Leda. E a Leda... Aqui em Juiz de Fora, você sabe que aqui é um polo cervejeiro, né? Nós temos muita cerveja boa, artesanal. Vocês estão convidados a vir a Juiz de Fora para comer o torresmo, para tomar cerveja, tá? Coisas boas da vida. Mas, então, aqui nós temos uns mestres cervejeiros, tem uma cerveja deliciosa que se chama Rosa Luxemburgo. Eu tomei. Você conhece ela? Pois é. Então, cerveja que, infelizmente, tem lugar que nomeiam errada a cerveja, tem até que tirar de circulação. As nossas não só são deliciosas, como estão circulando a toda velocidade. Essa cerveja aí, Bolsonaro, desapareceu. A gente fez matéria sobre essa cerveja exatamente. lá fora. Fizeram, é verdade. Fizeram aí lá fora, é verdade. E tem a Leila Matos dizendo: cabe a vocês, blogueiros da esquerda, esclarecerem a população e desmentirem esse mentiroso, como quem fez a transposição do Rio São Francisco, por exemplo. A gente tenta, viu, Leila? A gente tenta. Eu vou falar uma coisa, Margarida, como é que você está vendo essa questão aí do Lula e do Ciro e tal? Agora está ficando cada vez mais claro que se houvesse uma composição, daria para liquidar essa eleição no primeiro turno, né? O Ciro ficou muito abalado ontem porque teve um movimento de redes que ele considera que foi montado pelos petistas, o lulopetismo, não sei o quê. Na verdade, foi meio espontâneo. Muita gente começou a discutir, debater isso. Olha, está chegando a hora da decisão, né? Mas ele parece que não está disposto a fazer esse movimento. Pois é, isso é uma coisa difícil, né? É uma personalidade complicada, uma pessoa ambiciosa e que vê também o seu tempo na história passando, né? Então, isso é ruim, porque o cavalo não vai passar de novo. Então, ele coincidiu de viver nesse momento tão complicado da história brasileira. É até uma liderança importante, eu não discuto isso, mas que, infelizmente, nesse momento de polaridade, ele não tem por onde se colocar. Você estava falando agora mesmo sobre
a queda da rejeição ao Bolsonaro, a sua estabilização num patamar que nós consideramos que seja assim, incompreensível, mas é a polaridade da sociedade brasileira. A direita já blocou, não é verdade? Porque não tem mesmo. Outro dia, o nosso candidato a vice-presidente Alckmin foi muito feliz. Ele disse, olha, não há... O presidente Lula não é a primeira via, a segunda via, a terceira via, ele é a única via, nessa perspectiva. Então, eu acho que nós precisamos, com certeza, conversar mais e blocar também. Blocar do lado de cá, eu acho que o presidente Lula está fazendo o possível para blocar. A candidatura dele com Alckmin é, na verdade, um movimento muito claro em direção ao centro, né? Agora, eu acho que essa persistência, essa teimosia daquilo que não tem mesmo chance de se materializar, eu acho que a história vai acabar cobrando de quem está, nesse momento, atrapalhando a história brasileira. Estou vendo aí o Gustavo mandando uma mensagem, e eu quero dizer que eu é que fico orgulhosa, Gustavo, de ser prefeita de uma cidade onde você é um dos artistas mais importantes e com repercussão não só nacional, mas com muitos seguidores fora do Brasil também. E é uma grande notícia essa que você vai ser candidata a deputado federal, não tenho dúvida que você vai obter uma votação muito expressiva e muito boa para compor a chapa da nossa federação. Muito legal. Isso aí. Odri, eu queria perguntar, para aproveitar o Gustavo aqui, para perguntar para a Margarida da Dilma. Como é que você tem falado com a Dilma, tem conversado? Você acha que ela vai ter um papel nessa eleição de Minas? O Calil ontem fez um gesto que eu achei muito bonito. Ele falou, eu gostaria da Dilma no meu palanque. Gostaria de fazer campanha com a Dilma. É bacana isso da parte do Calil. Agora, a questão toda é que é bom ele ter a Dilma no palanque, é uma coisa que, naturalmente, engrandece a apresentação dele para Minas Gerais, mas o que ele também tem que fazer é admitir um palanque mais amplo em que haja 2 candidatos a senador. Aí ainda vai ficar mais grandioso. Eu acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, porque não faz sentido o PT deixar de ter um candidato ao Senado em Minas Gerais. Reginaldo Lopes, que hoje é o líder da nossa bancada federal, tem todas as condições para disputar com muita competitividade essa eleição, e eu, particularmente, sou apoiadora do Reginaldo senador. Então, o PT topa que saia Alexandre do PSD? Claro. Alexandre. Não, nós não somos pessoas assim chatas, aborrecidas, não. O Alexandre, que mantém a sua candidatura, nós queremos disputar com o Alexandre. Se é até bom, não tem problema nenhum. Agora, o que não podemos é admitir um chega para lá, porque, afinal de contas, o PT é muito importante. A campanha do presidente Lula é muito importante para viabilizar a candidatura do Calil. Muito bem. Tem aqui mais um superchat do Biratan Souza, bem colocado. Desemprego estrutural segue no ritmo frenético da modernização tecnológica. Precisamos de políticas que protejam os empregados. Exatamente. Nós não vamos voltar atrás no tempo, né, Biratan? Agora, o que nós precisamos é que os novos trabalhadores, por exemplo, esses trabalhadores que muitos chamam de uberizados, sejam pessoas que tenham acesso também à proteção social. Isso é uma coisa muito importante. E tem uma pergunta aqui do William, se você acredita que o Fernando Pimentel ainda pode ser nome de última hora para governador. Ele diz que ainda defende o Pimentel e, para mim, o Norte irá fazer ele derrotar o Zema. O Pimentel, certamente, é uma pessoa cujo governo ainda vai ter a sua avaliação revista na história. Pimentel é um governador muito melhor do que pareceu no último processo eleitoral em Minas Gerais.
Mas eu, francamente, nesse momento, eu não estou vendo, dentro do PT, uma candidatura que se construa com solidez. Então, a disputarmos para fazermos um papel menos glorioso do que aquele que é o do Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais, onde nós temos a maior bancada federal, onde nós temos a maior bancada estadual, onde nós governamos 2 das maiores cidades mineiras, algumas grandes cidades mineiras, também no sul temos Varginha, governada pelo PT, e outra cidade, Teófilo Otoni. Então, eu acho que o PT de Minas Gerais ou construísse uma candidatura para valer, para disputar o governo de Minas, ou, se não, nesse momento, acho que a prioridade é eleger um senador e aumentar as condições de governabilidade do presidente Lula ano que vem. E o Pimentel também já parece que anunciou a candidatura dele a deputado federal, né, Margarida? Pois é, nesse momento, o que eu tenho conhecimento é exatamente da candidatura do Pimentel como deputado federal, e certamente, se eleito, ele vai qualificar imensamente a atuação da nossa bancada na Câmara. Eu queria saber como estão os desafios aí do teu governo, né? Você que pegou... Nós fizemos um grande movimento, que é o de superação da pandemia. Para você ter uma ideia, ontem, em Juiz de Fora, sabe quantas pessoas estavam internadas na UTI Covid? 0. Olha que legal. E, ao mesmo tempo, já chegamos até a não ter nenhum leito clínico para Covid em Juiz de Fora. Ontem tinha 3 pessoas internadas. Mas com o avanço da vacinação, que foi, no caso de Juiz de Fora, avassalador, nós fizemos uma campanha muito forte, e a população de Juiz de Fora, que é uma população inteligente, civilizada, aderiu fortemente a essa nossa proposição. Então, a cidade está muito bem vacinada. Nesse momento, nós superamos a pandemia, estamos aí trabalhando fortemente na retomada do desenvolvimento da cidade. Com a vinda de grandes empreendimentos, agora, dia 25, nós vamos anunciar a instalação em Juiz de Fora de uma grande empresa irlandesa, a Ardaf, que vai instalar em Juiz de Fora 2 plantas, uma planta de garrafa de vidro e a outra de latas, ambas embalagens que são recicláveis. Então, isso é um outro elemento importante no nosso projeto de desenvolvimento, que é a sustentabilidade. Então, nós estamos trabalhando também para ter novas energias. A nossa empresa municipal de energia vai apostar nisso, em fazendas de placas fotovoltaicas, para que a gente, dentro de um futuro breve, possa, de fato, ter na cidade uma economia cada vez menos carbonizada. E eu vou agora anunciar nos próximos dias, para comemorar o aniversário da cidade, que é em 31 de maio, todas as crianças de Juiz de Fora nas creches. Todas as que demandaram, nós tínhamos ainda um resíduo, não era um grande número, eram 1.000 crianças, todas nós garantiremos que em agosto terão vagas nas creches do município. Então, nós estamos avançando. É uma pauta difícil, porque, por exemplo, recursos para assistência social no momento de aumento da pobreza e da miséria foram reduzidos pelo governo federal, mas nós continuamos, a cidade tem muito talento, tem muita capacidade, então nós estamos trabalhando para ter uma nova forma de governar e uma nova concepção urbana na nossa cidade. Olha só, muito bom, hein? 0 fila de creche. Isso é um desafio que, em geral, os prefeitos... É quase como enxugar gelo, né? Você conseguir resolver, você cria 1.000 vagas, surgem mais 1.000, é sempre muito complicado conseguir resolver os problemas nessa área da infância, da primeira infância. Margarida, você conversou com o Lula mais a miúde, assim, você chegou a discutir questões daí da política nacional, estadual, como é que... Conte os bastidores, aquilo que ninguém sabe, Margarida. Os bastidores mesmo, né, Rovai? Por uma questão conceitual,
Eles não chegariam ao primeiro plano. Agora, de todo modo, o Lula também acha importante, claro que é uma construção, a nossa aliança com Calil é uma coisa em processo, mas ele, de todo modo, acha que nós deveríamos ter essa aliança sem abandonar a candidatura ao Senado. Então, ele tem feito essas conversas que não são definitivas, até porque em política a gente só bate martelo mesmo na última hora, mas esse, por exemplo, é um elemento importante do debate em Minas Gerais. Eu conversei com o dirigente nacional do PT, então, já que eu falo de bastidores, faz uns 5 dias aí, e ele me dizia o seguinte, o PSD ainda não escapou, não. E vai passar por Minas. Claro. É isso, Margarida? Então, é por isso que essas conversas têm que ser feitas com tanto cuidado, com tanta habilidade, que não se trata apenas de Minas Gerais. Trata-se, de fato, dessa interlocução com o PSD, que nos interessa, que é uma interlocução nacional. Então, nós temos que lidar com muita delicadeza nesse sistema de pesos e contrapesos. Agora, nesse momento, é importante reconhecer que a candidatura do Calil tem muito mais chances de vitória se ela vier vinculada à candidatura Lula para a presidência. Isso aí é, vamos dizer assim, um dado indiscutível em Minas Gerais. E em Minas Gerais, a disparidade Lula-Bolsonaro continua muito pronunciada e até crescente. Pois é, isso que eu ia te perguntar, porque Minas costuma ser aquele estado que... o estado mais brasileiro do Brasil é Minas Gerais. Os outros, mas porque nós temos de tudo aqui. É o estado que qual o estado que resume melhor o Brasil? É Minas. Nós somos uma amostra. Quem ganha em Minas, em geral, ganha a eleição nacional. Quais seriam os riscos de virada do Bolsonaro, Margarida? Como é que o que ele poderia fazer, na tua opinião, que poderia ou a gente errar tanto? Olha, eu vou te falar com muita sinceridade. A passagem do Lula aqui em Minas foi uma passagem muito forte, tanto em Belo Horizonte, como em Contagem, como aqui ontem, que fechou com chave de ouro. Mas, e no norte, no Jequitinhonha, o pessoal apaixonado pelo Lula já tinha dado uma vitória ao Haddad. Foi uma eleição muito mais complicada de 2018. Tanto a Zona da Mata, que é a minha região, como o norte de Minas, ambas deram vitória ao Haddad. Mas o que é relevante dizer é que mesmo áreas como Belo Horizonte, a grande BH, em que o bolsonarismo tinha progredido de uma forma indesejável, está, nesse momento, vivendo um processo de recuperação do nosso voto, na região do Triângulo, no sul de Minas. E um dado que ontem, comentando com o pessoal, é um dado de muita importância, é a queda do Bolsonaro no sul do Brasil. Então, isso também eu acho que é um elemento, porque o Brasil são muitos também, né? Então, você tem que examinar de uma forma muito precisa essas disparidades. Eu estou muito confiante numa vitória do presidente Lula, o que não quer dizer que já ganhamos. Nós ganharemos na medida em que nós fizermos a melhor campanha, em que nós conseguirmos falar ao povo brasileiro aquilo que ele considera nesse momento mais necessário. E nesse ponto, vamos falar a verdade, nós temos como um asset, né, como um recurso de alta valia, a capacidade do presidente Lula em entender o país e expressá-lo de uma forma muito competente. E você viu um pedaço do meu comentário do editorial de hoje, né, falando da diminuição da rejeição do Bolsonaro e tal. Eu acho que isso também tem a ver um pouquinho com o auxílio emergencial. Você sente isso na ponta, Margarida? Eu sei que o teu tempo já está se esgotando, mas queria te fazer essa pergunta, porque você tem a sensibilidade da ponta, você está no município. Não, eu vou te falar uma coisa. Aqui, nessa região, o povão é Lula. O povão fala, na dura. É o nosso pai. Ainda fala assim, ele pode ter feito o que quiser,
porque outras discussões que são mais complexas e que precisam, na verdade, ser muito bem divulgadas, essas têm mais dificuldade de chegar na ponta, mas o povo tem clareza que a vida está muito ruim e que só com Lula que há uma expectativa de melhora. É isso, você tem razão, tanto que nas pesquisas esse dado de quem ganha auxílio emergencial não melhorou o voto no Bolsonaro. Porque é auxílio emergencial, mas a vida continua muito ruim, né? Esse é o ponto. Tudo, né? Aumentando tudo. Deixa eu só ler aqui um superchat do Lembrar, para não repetir. Margarida e Dilma, 2 mulheres assim como eu, mineiras, 2 mulheres que me inspiram, 2 mulheres que mudam esse país, toda a minha admiração, guerreiras. Muito obrigada pelo superchat. Muito obrigada. E tem gente perguntando o que aconteceu com aquele policial que circulou bastante um vídeo dele apontando a arma para um militante do MST. Você chegou a ver o vídeo, Margarida? Vi, é um exagero aquilo, uma tolice, né? Mais uma disposição, eu acho que é menos da corporação e mais um erro mesmo, técnico, do policial que estava lá. Havia um grupinho de umas 40 pessoas que buscavam hostilizar o presidente, a comitiva do presidente, nem isso conseguiram, são tão incompetentes, que não acharam, nem hostilizaram a comitiva errada. Então, são muito incapazes mesmo. E o pessoal do MST estava num espaço próximo. E a polícia, naturalmente, com a preocupação de que não houvesse um confronto direto, um confronto físico, na verdade, escolheu, isso é fato, escolheu hostilizar os apoiadores do presidente Lula, o pessoal do MST, o Ney Lavasque, que é um belo militante, um belo dirigente, um rapaz extremamente educado, pacífico, o que não quer dizer que não seja combativo, né? São 2 coisas que não se excluem. Então, eu acho que foi um erro. E, na verdade, aquilo funcionou a nosso favor, sabe? Gerou uma indignação que o nosso povo foi para a rua dançar, cantar e se apresentar para participar da plenária, e acompanhou o presidente Lula em todas as áreas em que ele foi, no Memorial Itamar Franco, lá na antiga reitoria, no MAN, tinha sempre muita gente apoiando o presidente Lula. Então, o Juiz de Fora, de fato, o abraçou como a gente esperava que fizesse. Muito bom. Margarida, querida, sempre bom poder contar contigo, né? A gente que já tem uma parceria de lives, né? É verdade. Eu que fico muito feliz de participar com vocês, eu tenho muita admiração por você, Rovai, pela Adri também. Acho que esse movimento que vocês fazem de uma mídia progressista, qualificada, é uma coisa que ajuda muito a democracia brasileira. Então, eu tenho muito prazer de participar com vocês. Prazer é nosso. É um diploma para pôr na parede. Assim. Isso. Muito obrigada, Margarida. Valeu, gente. Uma ótima... Espero que vocês almocem, viu? Não fiquem sem... Obrigada, Margarida. Obrigada, até logo. Beijo.